Olá, estamos iniciando mais um O Tema é Direito. O assunto deste programa vai tratar sobre os direitos da Seguridade Social. E o convidado é o professor Felipe Strebe da Silva. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor. O professor Felipe, como disse, é professor do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Ele é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, também tem especialização na área de temas emergentes. O que o senhor poderia nos introduzir no tema do regime geral da Previdência, professor? Na realidade, como funciona, professor? No Brasil, a gente trabalha com um regime geral de previdência social, que é o regime previsto para todo trabalhador da iniciativa privada e todo trabalhador que não tem um regime próprio de previdência. Os regimes próprios, geralmente, eles são instituídos para os servidores públicos. Por exemplo, os servidores públicos da União, eles têm o seu regime próprio, que é regulamentado lá pela Lei 8.112 e tem as suas próprias regras. Quem não está vinculado a nenhum regime próprio, acaba se vinculando ao regime geral de previdência. Então, na realidade, o regime geral de previdência é aquele regime que a Constituição prevê, a partir do artigo 194, que é um regime que visa o atendimento universal da população no maior número possível de demandas de riscos sociais, e onde se escolhem determinados riscos e determinados indivíduos para se dar uma proteção maior ou menor. Esse é o regime geral de previdência. Professor, há uma dúvida que paira na sociedade brasileira, no sentido de que as pessoas não entendem por que elas pagam um determinado valor e depois elas acabam recebendo menos do que isso quando se aposentam. Qual é a explicação técnica para isso? A explicação técnica, professor, é a natureza que tem esse regime geral de previdência. A gente diz que dá para se fazer uma analogia com a ideia de uma poupança. Existem países que regulamentam o regime de previdência público como um regime de capitalização, ou seja, cada indivíduo faz uma poupança particular, individualizada, com o objetivo de financiar os seus próprios benefícios, o que não é o caso do sistema brasileiro. O sistema brasileiro, que foi previsto já na Constituição de 88, é um sistema que a gente chama de repartição, ou seja, toda a população contribui para uma poupança única, uma poupança geral, e essa poupança tem que responder às demandas e às necessidades dessa população, aos riscos sociais que a legislação previdenciária traz, que ela elenca. Então, acho que o que tem que ficar claro é que muitas vezes, quando se contribui para o sistema, se contribui para a manutenção daquele indivíduo que está em situação de necessidade. Para no momento em que eu me encontre nessa situação, que pode ser uma idade, por exemplo, ou a gravidez, ou um acidente do trabalho, para que esse sistema tenha condições financeiras e econômicas de custear um benefício, um apoio ou um auxílio. Professor, isso guarda relação com a questão principiológica da Seguridade Social? O senhor vê relação entre o que o senhor diz e o sistema de princípios da Previdência? Exatamente, professor, porque quando a gente trabalha com os princípios da Previdência, a gente trabalha basicamente com a estrutura de dois princípios. Um primeiro princípio, que é o princípio da universalidade, de cobertura e de atendimento, que está previsto lá na Constituição Federal, que, na verdade, ele traz uma ambição do sistema de atingir todos aqueles que trabalham, ou toda aquela população economicamente ativa, e, ao mesmo tempo, proteger o maior número possível de riscos sociais. Por outro lado, tem um segundo princípio, que traz a ideia de seletividade, ou seja, é um princípio que visa, como o sistema não tem condições de arcar com todos os custos ou todos os riscos sociais e de um número indeterminado de cidadãos, a gente seleciona determinados riscos e se criam benefícios para cobrir esses riscos. Por isso que existem as aposentadorias, por isso que existe o auxílio-doença, o auxílio-acidente, enfim, aquela série de benefícios previdenciários. Eles surgem a partir dessa ideia de seletividade, de seleção de determinados riscos. Professor, na linguagem popular também muito se fala numa previdência onerada ou demasiadamente onerada, talvez uma previdência em crise. Quais são as causas tradicionais que levaram a essa constatação, se é que ela existe na sua percepção? Na realidade, a grande causa, professor, é que essa previdência ela foi pensada para uma sociedade que esteja extremamente vinculada à atividade econômica. E a gente trabalha hoje com uma sociedade em grande número que muitas vezes não está vinculada, ou pelo menos formalmente, a atividades econômicas. E essa população muitas vezes acaba necessitando de um auxílio, de um apoio, na condição de um dependente de algum segurado. O dependente geralmente é aquele indivíduo que ele
ele não exerce atividade econômica e, portanto, não está vinculado ao regime, mas ele acaba tendo um direito a um benefício. Então, o que ocorre? Isso acaba tendo uma despesa muito grande que não é coberta por uma receita, por uma contribuição prevista. Inclusive, dentro do regime previdenciário, a gente tem um princípio que chama pré-existência da fonte de custeio, que diz o seguinte: para cada benefício que eu amplio ou crio dentro do sistema, eu tenho que prever uma fonte de receita para aquilo. Eu tenho que prever uma contribuição ou um aumento de uma contribuição que exista. Então, muitas vezes, quando a Previdência vive essa situação de se tornar extremamente onerosa, é porque eu não tenho situações de receita previstas para cobrir as eventuais demandas ou os eventuais riscos. E na sua percepção, professor, quais os benefícios mais importantes da Previdência, assim, em número, para que o nosso telespectador compreenda melhor essa questão, e se o senhor puder fazer uma breve exposição sobre cada um deles? Bom, os que o senhor entende que são os mais importantes? Os mais importantes, na realidade, eu entendo que são aqueles que mantêm o trabalhador. Claro, todo benefício previdenciário ele existe e ele tem a sua importância. Por exemplo, as aposentadorias elas são extremamente importantes porque elas são formas de certa forma, o sistema manter um indivíduo que já contribuiu, que já deu a sua parcela de trabalho, de recursos ao sistema, mantê-lo com um mínimo de dignidade, com um mínimo de condição econômica. Mas, no meu entendimento, os benefícios que têm maior importância hoje são aqueles benefícios que visam manter o indivíduo na atividade econômica, que são eles: o auxílio-doença, que é aquele benefício quando o indivíduo se está incapacitado para exercer a sua atividade econômica. A partir de um determinado período, esse indivíduo passa a receber um benefício previdenciário para se restabelecer e ter condições de reiniciar novamente a sua atividade econômica. Um segundo benefício que tem esse papel é o benefício do auxílio ou do salário maternidade, que se chama, que é o benefício daquela segurada que é gestante e que naquele período de gestação em que ela não teria condições de exercer a sua atividade econômica, o sistema ampara ela para que no momento posterior ela retorne ao sistema e retorne a exercer a sua atividade econômica. Então, na minha percepção, os benefícios extremamente importantes seriam esses de manter o indivíduo ainda dentro dessa estrutura de atividades econômicas organizadas, que são necessárias para a manutenção do próprio sistema, porque ele funciona de forma cíclica. Eu preciso ter uma população razoável exercendo uma atividade econômica que mantenha esse sistema funcionando. Eu preciso que essa população gere uma receita que possa fazer frente às despesas que são o pagamento dos benefícios previdenciários. Sim. E, professor, os direitos da Seguridade, eles afloram basicamente em conjunto com o próprio Estado Social. Exato. E muito se critica isso porque, em razão da própria dificuldade do sistema de lidar com os direitos sociais, nós ainda temos essa dificuldade em vários campos do direito. No direito processual, por exemplo, nós temos uma dificuldade tremenda para trabalhar com o social, que é um sistema voltado ainda à proteção individual. O senhor concorda dessa opinião? Ainda existe uma dificuldade sistêmica no trato ou na satisfação dos direitos da Previdência, justamente por não termos incorporado a feição social de Estado. Exatamente. Ainda. Professor, em grande monta, a gente percebe o quê? Que esses sistemas e esses novos direitos que trazem esse cunho de direitos sociais, eles passam a exigir uma atuação ativa do Estado. Eles passam a exigir determinadas capacidades e potencialidades do Estado. Que os direitos tradicionais que a gente trabalhava, que eram direitos de ordem civil, de ordem política, eles exigiam basicamente que o Estado se abstivesse de atingir o indivíduo. Quando eu parto para a estrutura de direitos sociais, eu exijo que o Estado tenha capacidade de gestão. E eu acho que o primeiro problema está aí, a capacidade do ente estatal de gestionar um sistema que precisa de recursos porque ele precisa agir proativamente. Ele precisa proteger o cidadão, ele precisa garantir um benefício ao cidadão e ele precisa garantir um valor real desse benefício. Não adianta ele garantir um benefício ao cidadão enquanto a inflação corrói aquele valor de compra e daqui a pouco o cidadão recebe um valor que ele não consegue mais subsistir, ele não consegue custear. Nessa perspectiva, os direitos da Seguridade Social guardam uma relação direta, então, com o estado de feição social, quiçá transformadora, correto? Exatamente, essa é a base. Tanto é que todo o início da disciplina de Seguridade Social, a minha primeira exposição, minha primeira aula é trabalhar com a ideia de Estado Social. Porque tem que se compreender que o sistema de Seguridade Social se trata de uma série de direitos sociais institucionalizados e constitucionalizados. Basicamente, na origem da Seguridade Social,
Eu tive lá na Alemanha com Otto von Bismarck, as primeiras manifestações de proteção social ou de proteção ao trabalhador, basicamente foram dentro de uma estrutura do início do Estado Social, dos primeiros direitos sociais. Então, se não se compreende a natureza desses direitos e principalmente as dificuldades de efetivá-los, eu nem entro no campo processual, porque eu acho que também existe uma dificuldade muito grande de efetivá-los lá. Mas dentro do campo administrativo há essa dificuldade. Porque quando eu trabalho com direito social, o Estado tem que ter condições de administrar um regime, administrar um sistema. E num sistema de repartição, como é o sistema brasileiro, e como da maioria dos países em desenvolvimento adotam esse sistema ainda, salvo o Chile, que tende a um sistema mais de capitalização, que é aquele sistema onde cada um contribui para si próprio. Ainda os sistemas de repartição, eles exigem que o Estado tenha capacidade de administrar-se, de gerir esses recursos. Claro. Professor, vamos fazer um breve intervalo. Uhum. Nós já retornamos e aí eu pretenderia tratar da questão da mini-reforma da Previdência que ocorreu em 2014. Ok. É possível? É possível. Fique conosco, nós já retornamos. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Olá, retornamos com o tema Direito. Como disse na abertura deste programa, o convidado de hoje é o professor Felipe Stribe da Silva, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, professor do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, especialista na área de temas emergentes. Falávamos sobre uma perspectiva geral dos direitos da Seguridade Social, professor, que em 2014 sofreu uma reforma bastante interessante, principalmente em três áreas principais, vamos dizer assim, que seria a área do auxílio-doença, da pensão por morte e do auxílio-reclusão. O senhor poderia falar especificamente na reforma, qual foi o objetivo da reforma e, ao final, traçar uma espécie de paralelo, né, entre o antes e o depois desses benefícios que nós modificamos em 2014? Ok, professor. Bom, o que acontece? Como eu tinha explicado no primeiro bloco, o sistema previdenciário ele funciona como uma grande poupança. E essa poupança ela tem que manter a sua saúde financeira. Muitas vezes se verifica que se persistirem as regras para determinados benefícios, vai ocorrer em que eu vou ter num determinado momento muito mais despesa do que receita. E, consequentemente, eu vou passar a ter um déficit previdenciário muito grande. Esse foi o fundamento para a reforma previdenciária que houve. Através da medida provisória 664, que foi em finalzinho do ano, 30 de dezembro de 2014. Bom, num primeiro momento, o que é uma medida provisória? Eu acho que para a população entender bem. Uma medida provisória, na verdade, ela é um ato que tem força de lei, mas que não parte do legislativo. Ela é um ato que parte do Poder Executivo e ela altera ou pode alterar a legislação ordinária. Mas essa medida, como o próprio nome explica, ela é uma medida provisória. Ou seja, essa medida ela é submetida ao órgão legislativo, no caso, essa medida será submetida ao Congresso Nacional, que terá um prazo para aprová-la ou não. Caso ele aprove essa medida provisória, ela vai, de fato, alterar toda a legislação ad eterno.
Caso contrário, essa alteração que ela fez, a medida provisória, ela vai valer pelo período de 60 dias, que pode ser prorrogado por um período maior de mais 60 dias. Então, o que se alterou com essa medida provisória? O auxílio-doença foi o primeiro benefício. A primeira grande alteração. A primeira grande alteração que ocorreu foi com o auxílio-doença. Como funcionava o auxílio-doença antes, professor? O auxílio-doença, ele era um benefício para aquele segurado que estava incapacitado de exercer o seu trabalho, a sua atividade econômica. Como funcionava? O indivíduo se afastava da sua atividade, o segurado empregado da empresa, e até o 15º dia desse período, a empresa era responsável por mantê-lo, ou seja, por pagar os seus salários, se o seu afastamento fosse até 15 dias. A partir do 16º dia, ele deveria dar entrada a um benefício previdenciário que era o auxílio-doença, e a partir de então o INSS teria responsabilidade sobre ele. Ele iria receber esse benefício e a empresa não teria mais custo. Então, a gente fala que em termos de direito do trabalho, eu tinha 15 dias de interrupção do contrato, onde eu não tinha trabalho, mas tinha salário. E a partir do 16º dia eu tinha uma suspensão do contrato. Eu já não tinha mais trabalho e também não tinha salário. Ele se mantém vinculado à empresa que ele trabalha, mas ele é custeado pelo INSS. Qual era o período máximo desse pagamento? Não há um período máximo para a utilização do auxílio-doença. Enquanto persistir a incapacidade e essa incapacidade não for considerada permanente, que daí eu iria caracterizar uma aposentadoria por invalidez, enquanto eu caracterizasse a incapacidade, eu teria o direito ao auxílio-doença. Não há um limite máximo de prazo. O que foi alterado com a medida provisória foi o seguinte: a partir de agora, ocorreram duas alterações, na verdade. A primeira alteração foi nesses prazos. Como é que funciona a partir de 1º de março, que é quando entrou em vigor a medida provisória. O indivíduo está incapacitado, ele fica afastado da empresa por 30 dias. Nesse período de 30 dias, a empresa é responsável por pagar esse salário. Então, aí eu tenho um período de interrupção do contrato maior, não é mais de 15, agora é de 30 dias. A partir do 31º dia de afastamento, é que surge a questão do auxílio-doença. E o restante da regulamentação do auxílio-doença, ele se manteve, salvo por um detalhe que não existia. Bom, a primeira alteração, se alteraram esses dias, esses prazos, que eram até o 15º dia e passou-se até o 30º dia. A outra alteração que esse benefício sofreu foi uma alteração bem pontual no seu valor. Professor Cristiano, como funcionava o valor do auxílio-doença até dezembro desse ano? O valor ele era fixado por uma média que se fazia das 80 maiores contribuições do trabalhador. Dessa média decorria um valor. E o trabalhador tinha direito a um benefício no valor de 91% dessa média salarial. Então, se ele estava trabalhando desde 95, por exemplo, e teve um período que ele recebeu uma remuneração maior, consequentemente contribuiu sobre um valor maior, essas contribuições maiores é que vão entrar numa média que vai ser feita para chegar à solução do valor. Até então, esse era o único critério, era 91% da média das 80 maiores contribuições trabalhadas. O que a medida trouxe? Ela trouxe um segundo limitador. Qual o limitador? No momento da concessão desse benefício, o INSS faz a seguinte avaliação. Verifica a média das 12 últimas contribuições daquele segurado. Se essa média das 12 últimas contribuições for inferior ao valor que a regra tradicional daria a ele, for inferior, é esta média que será o benefício dele. Não vão ser os 91% dos 80 maiores. Sim. Se for superior, continua se aplicando a regra. É uma mudança substancial. É uma mudança substancial. Porque, por exemplo, um trabalhador que trabalhou por 4, 5, 6 anos com uma remuneração num patamar mais elevado, até a medida provisória, esse trabalhador teria direito a um benefício neste patamar, ou aproximado a esse patamar. O que ocorre é que o trabalhador, se no último ano ele passou a receber um padrão salarial inferior, ele vai ter direito ao benefício dentro desse padrão salarial, independente dele ter contribuído por 5 anos, por exemplo, com um valor maior. Essa foi a grande mudança do auxílio-doença. Professor, na estrutura do INSS, a pensão por morte também é um benefício muito comum
que também foi alterado pela MP de 2014, correto? Exatamente. Na verdade, a alteração substancial ocorreu dentro da estrutura dos benefícios aos dependentes. Quais são os benefícios aos dependentes que a gente tem no sistema? Tem a pensão por morte e o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, na verdade, ele é um benefício extremamente semelhante à pensão por morte. Só que naquela situação, em vez de eu ter a morte do segurado, eu vou ter a reclusão dele, ele vai passar a cumprir uma pena. Nessa possibilidade, os seus dependentes também vão ter direito a um benefício previdenciário, previsto na legislação. Então, sempre que eu altero regras da pensão por morte, eu acabo por alterar regras de ambos os benefícios. O que se alterou dessas regras? Em primeiro lugar, a alteração foi que, até esse momento, eu não tinha prazo mínimo de... Bom, em primeiro lugar, quem são os dependentes? Os dependentes vão ser cônjuge, filhos até 21 anos, não emancipados, ou que não tenham alguma deficiência mental ou incapacidade. Sim. Pais e irmãos com os mesmos critérios dos filhos, até 21 anos, enfim. Esses são os dependentes da Previdência. Até esse momento, aqueles dependentes de primeira classe, que eram o cônjuge ou companheiro, que é aquele que vive em união estável, não havia um prazo mínimo de casamento, de união estável, para ele ser caracterizado como dependente e ter direito à pensão por morte ou auxílio reclusão. A partir de dezembro de 2014, esse indivíduo ele tem que contar com pelo menos 2 anos de relação, ou de casamento ou de união estável. Com 2 anos dessa relação, ele passa a ter direito a estes benefícios. E isso também ocorreu, essa alteração, porque ocorreu uma segunda alteração nesses benefícios, que foi o seguinte: até dezembro deste ano, a gente não falava numa coisa que chama carência para esses benefícios. O que é a carência? A carência é um período mínimo de contribuições que o segurado tem que manter com o sistema para que ele possa adquirir aquele benefício. Até dezembro, não havia carência na pensão por morte e no auxílio reclusão. A partir de então, passou a ter uma carência de 24 meses. Bom, essas foram as alterações. Outra alteração, além dessas alterações da questão da união por 2 anos e da carência de 24 meses, o que muda com a estrutura da carência? O trabalhador que está vinculado ao regime com um período inferior a 24 meses, por exemplo, o trabalhador que está trabalhando há 1 ano e vem a falecer, os seus dependentes não terão direito a esse benefício. Ele tem que estar contribuindo ao sistema pelo menos 2 anos para ter esse benefício. E, professor, assim, o senhor, na sua percepção, foi aplicada uma filtragem constitucional na reforma e o senhor acha que, então, na perspectiva constitucional, há alguma deficiência ou o senhor vê isso como, por exemplo, uma questão da própria sustentabilidade da Previdência? Porque muito se fala que daqui a 50, 100 anos não existirá mais Previdência, o que a gente não imagina que possa acontecer. Professor, na realidade a filtragem constitucional já está ocorrendo, porque inclusive existem ações tramitando junto ao Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade ou não dessa medida provisória. A primeira e a ação que pode vir a obter êxito é uma ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, acho que é, uma confederação nacional, e essa confederação ela alega o seguinte: não há relevância e não há urgência para alterar esses benefícios através de medida provisória. Por quê? Porque em 98 a gente teve uma reforma previdenciária completa, que praticamente alterou todo o sistema, desde a Constituição Federal até a legislação infraconstitucional. Claro. Então, passados quase 15 anos, se utiliza um argumento financeiro e econômico ainda, que o sistema ainda não assimilou totalmente os reflexos daquela reforma. E se alega que há uma urgência em alterar novamente o regime. Então, se questiona se esse período de 15 anos não iria atingir o requisito da urgência para a adoção da medida provisória por essas alterações. Essa é uma filtragem que se está fazendo. Ah, sim. A segunda filtragem que se está fazendo é a ideia do não retrocesso social. No sentido de que o sistema previdenciário, como ele existe hoje, ele existe desde a década de 60. E desde a Constituição Federal, a gente vem com algumas regras, como, por exemplo, a ideia de que o segurado casado, ou aquele que é casado ou vive em união estável com o segurado, ele tem os seus direitos. No momento que vem o próprio sistema vem e diz, não, a partir de agora você não tem esses direitos,
pode-se entender que eu estou trabalhando com a ideia de retrocesso social. Eu estou prejudicando, eu estou tornando o sistema mais rígido, sem uma justificativa ou um valor constitucional a ser protegido. Porque, como eu trabalho com equilíbrio econômico e financeiro da Previdência, se eu não assimilei ainda uma reforma que ocorreu há 15 anos atrás. Então, na realidade, a filtragem que se estabelece é dessas duas ordens. Uma ordem formal, ou seja, será que há relevância e urgência para essa medida? E uma ordem material, será que isso não caracteriza uma espécie de retrocesso nos direitos do segurado? E aquele indivíduo que já vinha contribuindo com o sistema, tendo ciência de que, eventualmente, se ele casasse com uma pessoa, essa pessoa iria adquirir a condição de dependente. A partir de dezembro, não. Essa pessoa só vai adquirir a condição a contar de 2 anos. Então, essa filtragem condicional, acredito que vai ser feita ainda. Sim. Professor, como todo direito social, esse é um tema importante de se discutir nesse espaço. Um tema fundamental, um tema que ainda vem num crescente. E por isso eu gostaria de agradecer sua presença, sua disponibilidade, de convidar para outras oportunidades. Mas, em nome do programa e do curso de Direito da Unifra, o nosso muito obrigado. Muito obrigado, professor. Esse foi mais um O Tema é Direito. Fique conosco nos próximos programas da TV Unifra. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.